Como melhorar a recuperação muscular? Então, basicamente, a aula hoje é para tentarmos perceber um bocadinho o que é que influencia e o que é que pode ser mudado para nós podermos ter uma melhor recuperação muscular, para com isso depois podermos ter uma melhor performance no treino, porque nós, para conseguirmos progredir a nível de adaptações com os treinos, nós precisamos de treinar, recuperar do treino e só depois é que temos uma adaptação. Então, por muito bom que seja o treino, por muito consistentes que sejamos a treinar, se não recuperarmos bem do estímulo que demos no treino, nós não vamos ter adaptações muito boas. Vai ser sempre melhor do que não treinar, como é óbvio, mas já que estamos a investir o nosso tempo para os treinos, então que tenhamos também uma recuperação boa, e não é muito difícil de o fazer. Algumas coisas são mesmo bastante fáceis e nós acabamos por ignorar. Então, antes de mais, quem sou eu? Eu sou o João, eu trabalho com o fitness desde 2006, formei-me em 2007 na FMH, na antiga faculdade, ali ao pé do... Antiga, quer dizer, ela ainda existe, mas agora acho que tem outro nome. Que é ao pé da Cruz Quebrada, em Lisboa, e comecei a fazer acompanhamentos online em 2019. Eu criei esta página salvo erro, em maio de 2019, com o objetivo de quebrar mitos do fitness, porque eu trabalhava na parte presencial e via muita gente a ter muitas dificuldades, e o objetivo foi criar uma página. Na altura nem sequer aparecia, a minha cara nem aparecia, ninguém sabia que a página era minha. Aos poucos fui aparecendo e houve alguém que me perguntou se eu fazia planos de treino. Isto ainda em 2019, salvo erro em agosto de 2019, portanto 3 ou 4 meses depois. Eu disse que sim, fazia planos de treino, porque na realidade eu fazia os planos de treino em formato presencial, e depois a partir daí fui melhorando o meu processo de acompanhamento e fui transportando um bocadinho aquilo que fazia nos treinos presenciais para os treinos online, com a desvantagem de não conseguir ver as pessoas. Depois comecei a pedir vídeos e aos poucos fui aperfeiçoando aqui o meu acompanhamento online e, infelizmente, tem ajudado muita gente já a ter aí uns resultados super interessantes, mas cada vez que o tempo passa mais, eu também vou ficando mais velho, o meu objetivo não é só ajudar as pessoas a ter algumas transformações físicas, como tem aqui algumas, é também ajudá-las a ter transformações mentais, porque cada vez mais vejo que o principal problema da maior parte das pessoas é o mindset. Tá? E muitas vezes o mindset faz com que elas não consigam de alguma forma evoluir da forma que desejem. Então eu cada vez mais trabalho muito com a parte do mindset e mudanças de mindset com as pessoas, ver o que é realmente importante, ver o que é acessório, ver o que não é importante, ver o que é prejudicial, e ir fazendo esses pequeninos ajustes na vida das pessoas para que elas consigam ter resultados não só enquanto estão comigo, mas depois de forma autónoma também no futuro. E o meu grande objetivo é esse. Então, esta, como eu falei, é a 35ª aula. As aulas para trás estão todas gravadas e eu tenho-as acessíveis no videobook, que custa 7€. Este videobook são as primeiras 20 aulas, portanto elas já nem estão aqui nestas últimas 10. As primeiras 20 aulas que eu dei, tem aqui o índicezinho de todas elas. Eu compactei-as todas e fiz um formato de videobook. Basicamente é as aulas gravadas tal como esta, que são resumidas, tem aqui um pequeno resumo em texto, e depois tem um linkzinho de acesso para a aula, a pessoa carrega e dá acesso ao videobook. Portanto, isto é um conjunto de 20 aulas que ajudam as pessoas a ganhar um bocadinho mais de conhecimento para poderem aplicar no seu dia-a-dia, para conseguirem ter resultados bem melhores do que aquilo que têm. Porque muitas das vezes as pessoas nem sequer sabem o que é que precisam de fazer e há muita confusão de informação. Então eu deixo este videobook disponível por 7€, eu acho que é super barato. É um investimento muito baixo para aquilo tudo que está aqui a nível de informação. Em relação à aula de hoje, primeiro, o objetivo é entender a importância da recuperação muscular, porque é que ela é importante, saber o que é que influencia a recuperação muscular, depois aprender estratégias para optimizar a recuperação, conhecer suplementos que podem ajudar e, por fim, evitar os erros que prejudicam na recuperação muscular. Estes são os 5 pontos mais importantes que nós vamos falar aqui na aula, e eu espero que no final da aula vocês tenham um bocadinho mais de vislumbre, digamos assim, sobre o que é e o que é que pode ser feito para melhorarem então a vossa recuperação muscular. Pessoal, se depois tiverem dúvidas, se forem tendo dúvidas durante a aula, podem deixar aí nas mensagens, que depois no final da aula a gente vai ter sempre um bocadinho
normalmente 10, 15 minutos para podermos falar um bocadinho todos sobre as vossas dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou que não concordem com aquilo que eu estou a dizer, está bem? Portanto, fica aí o apelo para vocês irem deixando aí mensagens, depois no final a gente já vai aí. Então, porquê que a recuperação muscular é importante? Primeiro, o corpo só gera adaptações durante a recuperação. Ou no pós-recuperação. Não é durante o treino. Tá? Muita gente acha ou acredita que os músculos, digamos assim, crescem durante o treino. Os músculos não crescem durante o treino. O treino é apenas a forma que nós temos de criar um stress no nosso corpo que depois vai provocar um crescimento muscular. Mas esse depois vai provocar um crescimento muscular só acontece se o corpo estiver recuperado desse stress que sofreu do treino. Tá? Na realidade, o treino é um stress que o corpo recebe. É um stress que nós estamos a dar ao nosso corpo para que ele se tenha que adaptar. Olhem para isto como quando nós ficamos doentes. Se a gripe que nós apanharmos for muito pequenina, muito pouco intensa, o que é que vai acontecer? Nós nem sequer sentimos. Então, nós nem sequer vamos gerar uma adaptação para combater essa gripe, porque a gripe foi tão fraca que o nosso corpo, o nosso sistema imunitário, safou aquilo sem nós sequer termos sintomas. Então, o treino tem que ser suficientemente intenso para gerar um stress. Se a gripe não gera um stress, ela não nos vai criar problemas nenhuns, nós não temos que nos adaptar. Então, se a gripe for demasiado agressiva, nós podemos morrer. Ou seja, nós não recuperamos do impacto que a gripe nos trouxe. Nós acabamos por morrer, nem sequer conseguimos defender-nos dessa gripe. E aqui o treino é a mesma coisa. Se o treino for intenso demais, já não vai morrer por causa disso, mas podemos estar a prejudicar tanto, a gerar tanto stress ao nosso corpo que ele acaba por não conseguir gerar uma recuperação. E se não há uma recuperação, depois não há uma adaptação. Então, a recuperação muscular é super importante por causa disso. Nós precisamos de recuperar do treino que demos para conseguir crescer, para conseguir ganhar volume muscular, para conseguir ganhar as adaptações que nós queremos desse treino. Porque pode ser nós podemos querer um treino com adaptações de resistência, de flexibilidade, seja o que for. Seja qual for a adaptação, nós temos sempre que recuperar desse treino. E é aqui que entra um dos grandes problemas, que é, há muita gente que acha que para ganhar massa muscular precisa de treinar mais. Não estou a conseguir, então vou meter mais exercícios, vou meter mais séries, vou fazer mais carga, vou fazer mais repetições. E nem sempre o problema é treinar pouco. Às vezes o problema é treinar muito. Porquê? Porque nós não estamos a recuperar suficientemente bem desse estímulo. Então, uma recuperação eficiente evita o quê? Evita dores excessivas musculares. Portanto, se nós treinarmos, ficarmos com aquelas dores musculares pós-treino e não tivermos uma boa recuperação, essas dores musculares vão se prolongar no tempo. Claro que à medida que nós vamos fazendo aquele treino, ele torna-se, digamos assim, habitual para nós e nós começamos a ter cada vez menos dores musculares. Mas de certeza que vocês já sentiram uma coisa, que é, imaginem que vocês vão treinar doentes. O estar doente é o quê? É ter um stress no nosso corpo. Ou seja, nós vamos ter que recuperar da gripe e vamos ter que recuperar do treino. Quando nós estamos doentes e treinamos com a mesma intensidade ou tentamos treinar com a mesma intensidade com que treinávamos sem estarmos doentes, o que é que vai acontecer? Normalmente nós vamos ficar com dores musculares mais tempo. Porquê? Porque a nossa recuperação está prejudicada por estarmos doentes. Então nós temos que recuperar de duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que quando nós estamos doentes, se nós estivermos muito doentes, se calhar vale mais nem sequer treinarmos para melhorarmos primeiro a nossa gripe e depois sim melhorarmos os treinos, porque senão nós vamos estar a criar mais stress no corpo e ele ainda nem sequer recuperou do stress da gripe, ok? Então pode ser importante nós fazermos pausas dos treinos durante a gripe, por exemplo. Mas isto para vos dizer o quê? Que quando nós temos recuperações musculares mais deficientes, nós temos dores musculares durante mais tempo. Nós vamos acumular mais fadiga. Ora, um treino, pensem uma coisa, muita gente acha que o objetivo do treino é gerar fadiga, é gerar cansaço. O objetivo de um treino não é gerar fadiga nem cansaço, é gerar um estímulo que vai provocar aquilo que nós queremos. Neste caso, ganhar massa muscular, por exemplo. Okay? O objetivo de um treino de musculação não é nós sairmos de lá super fatigados e super cansados e exaustos. O objetivo é nós termos estimulado o músculo de forma eficiente. Claro que isso vai gerar alguma fadiga, mas quanto menos fadiga nós acumularmos durante os treinos, melhor, porque vamos facilitar a recuperação. No entanto, vai sempre haver fadiga. Agora, se a recuperação estiver deficiente, essa fadiga vai se acumular ainda mais.
E quanto mais fadiga nós acumulamos, menos performance nós vamos ter no treino. Tá? E é isso que vai acontecer também. Quando nós recuperamos de forma deficiente, quando a nossa recuperação está limitada, seja pelo que for, nós vamos ter uma performance pior no treino. Ora, se temos uma performance pior no treino, nós vamos ter um estímulo menos eficiente nos treinos. Tá? E começa a prejudicar daí para a frente, para os treinos todos que vêm daí para a frente. Tá? E isso vai fazer também o quê? Aumentar o risco de lesão. Ora, se nós estamos mais cansados, se a nossa performance desce, se nós andamos com mais dores musculares, a probabilidade de nós nos lesionarmos, seja por uma execução incorreta, seja por uma incapacidade de resistir àquela carga, seja porque o músculo não recuperou a nível estrutural, digamos assim, ou seja, as fibras musculares ainda têm rupturas e levam mais uma tensão e acabam por rasgar, tecidos musculares e tecidos articulares também, ok? Portanto, há esse risco aumenta quando nós temos uma recuperação deficiente, tá? Então, estes são os 4 pontos que ficam prejudicados quando a nossa recuperação fica mais deficiente, digamos assim. Então, a solução passa por o quê? Arranjar estratégias que façam com que a nossa recuperação acelere, ou pelo menos não seja prejudicada, tá? Então, e que estratégias é que são essas? Ou seja, o que é que influencia a nossa recuperação muscular? Primeiro, temos aqui a tríade, este triângulozinho, que é o stress, a dieta e o descanso. O stress, na realidade, é o treino. Como eu vos disse há pouco, o treino é uma forma de gerar stress no nosso corpo para que ele crie uma adaptação controlada, digamos assim. Ou seja, o treino é uma forma de nós colocarmos um stress controlado nos nossos músculos, neste caso, para que eles, através de uma dieta ajustada e de um descanso ajustado, consigam criar uma adaptação que é a adaptação que nós queremos. Então, nós precisamos de treinar para gerar o stress, para depois, com a dieta e o descanso, nós podermos recuperar e termos uma adaptação. Então, o que influencia diretamente a recuperação são estas 3 coisas. É a quantidade e a qualidade do stress que damos. Treinos muito intensos, muito prolongados, vão gerar mais cansaço, mais fadiga. E se geram mais fadiga e mais cansaço, influenciam diretamente na recuperação. Uma dieta desajustada, seja a nível de quantidade de calorias, seja a nível de qualidade nutricional, vai também influenciar diretamente a nossa recuperação. E o mesmo no descanso, o sono. Um sono com pouca qualidade e pouca quantidade vai influenciar em muito a nossa recuperação muscular. Então, são os 3 pontos que nós temos que estar sempre a controlar, ou deveríamos estar sempre a controlar, para perceber, entre aspas, em que linhas nos cozemos, ok? Porque se nós percebermos que a nossa recuperação está fraca, porque não estamos a progredir nos treinos, por exemplo, porque nos sentimos cada vez mais cansados, nós temos que olhar para estes 3 pontos e perceber qual destes 3 pontos está pior para que eu possa melhorá-lo. E depois perceber porque é que está pior e o que é que pode ser melhorado em cada um deles. E é por isso que é tão importante nós monitorizarmos o nosso processo com regularidade. Percebermos o que é que está a acontecer em cada um dos 3 pontos para perceber ao certo o que é que nós temos que mexer em cada um deles. Tá? E o que é que podemos mexer, o que é que depende de nós para ser mexido e se nós queremos ou não mexer neles. Okay? Porque às vezes pode ser uma coisa que depende de nós sabemos que temos que ganharíamos muito em mexê-la, mas nós nem estamos aí para mexê-la porque é uma coisa que vai influenciar outras coisas da nossa vida que nós não queremos mexer. Sei lá, vou-vos dar o exemplo do álcool. Uma pessoa que gosta de beber álcool, que queira beber álcool e que isso seja mais importante do que ter alguns resultados, se calhar a pessoa não vai deixar de beber totalmente álcool, pode controlar as quantidades, mas não vai deixar de beber totalmente álcool, porque prefere aproveitar esse consumo de álcool do que melhorar a qualidade da dieta para conseguir ter uma melhor recuperação, ok? Portanto, é importante que nós percebamos isto. Primeiro, se o problema depende de nós para ser mudado e se nós o queremos mudar, está bem? Isso é super importante. Então, o que é que faz com que a recuperação seja eficiente? Quais são, então, os pontos que influenciam diretamente na recuperação? Dentro destes 3, existem depois os micropontos, digamos assim. Então, primeiro, sono de qualidade. Dormir entre 7 a 9 horas por noite. Tá? Não é só dormir 7 a 9 horas, é dormir 7 a 9 horas por noite. Porque a qualidade do sono da noite é completamente diferente da qualidade do sono de dia. Ok? Normalmente,
nós deveríamos deitar-nos com o pôr do sol, quase. Não é com o pôr do sol, mas umas horas depois do pôr do sol. Que é a altura em que biologicamente o nosso corpo começa-se a preparar para o sono. Que é quando deixa de haver sol, nós começamos, ou deveríamos começar, a baixar a hormona do stress, que é o cortisol, para começar a aumentar a hormona da melatonina, que é a hormona do sono. E quando essa mudança ocorre, nós estamos prontos para dormir. E isso normalmente ocorre ali umas horinhas depois do sol se pôr. Acontece que hoje em dia, com luzes artificiais, com aparelhos eletrónicos e tudo mais, nós temos tendência a deitarmos cada vez mais tarde. E ao deitarmos cada vez mais tarde, vamos acordar cada vez mais tarde. E mesmo que a gente durma às 7 ou 9 horas, se nós acordarmos mais tarde, ou seja, já ao nascer do sol aconteceu há algum tempo, nós vamos levar com o sol, digamos assim, na cara mais tarde, e isso vai fazer com que a tal hormona do stress, que é a hormona do dia, digamos assim, que é o cortisol, comece a ser produzida mais tarde. Se ela é produzida mais tarde, ela também vai deixar de ser produzida mais tarde, ou seja, ela vai se prolongar mais durante a noite. E isso faz com que a gente cada vez mais tenhamos um sono com menos qualidade, apesar de podermos até estar a dormir às 7 ou 9 horas. Por isso é que é importante nós dormirmos mais cedo, deitarmos mais cedo. O ideal seria deitar tipo 10 da noite, 11 mais tardar. Eu sei que socialmente é muito difícil hoje em dia, mas isso é o ideal, tá bem? Por isso é que eu falei há pouco. Há coisas que nós sabemos que dependem de nós para ser mudadas, mas nós podemos não querer mudá-las de forma consciente, ok? E esta pode ser uma delas. Mas têm que saber que essa possibilidade existe e que a forma mais eficiente de o fazer seria assim. Depois, alimentação adequada, seja a nível de quantidade de proteínas, de hidratos, de gorduras boas. Não só a nível de quantidade de macronutrientes, mas da quantidade de calorias. Ok? Porque eu até posso estar a consumir a proteína dentro dos meus valores objetivos, as gorduras dentro dos valores objetivos, mas se eu não estiver a consumir as calorias suficientes para facilitar a recuperação muscular, eu vou ficar com uma recuperação mais deficiente. E é por isso mesmo que quando nós estamos em processos de emagrecimento, ou seja, quando nós estamos em processos de déficits calóricos, a comer menos calorias do que aquilo que nós precisamos, a nossa recuperação fica deficiente. E é aqui que entra o ajuste no treino. Ora, se o meu objetivo principal for emagrecer e se eu preciso de treinar musculação para manter a minha massa muscular, mas a minha recuperação física está deficiente porque a alimentação está com calorias baixas, eu tenho que manter as calorias baixas. Então o que é que eu faço? Eu vou ajustar o meu treino. O que é que eu faço no treino? O treino para ganhar músculo é igual ao treino de emagrecimento. A única diferença é que o treino de emagrecimento vai ter menos quantidade. Vai ter menos quantidade de exercícios, ou menos quantidade de séries, ou menos quantidade de tempo. Vai ter que ser mais curto, digamos assim. Para quê? Para não gerar tanta fadiga. Porque se gerarmos muita fadiga, nós vamos prejudicar a recuperação. Então depois nem temos uma coisa nem outra. Estamos-nos a cansar e não vamos ter a adaptação que queremos, que é a manutenção de massa muscular. E é por isso que nós, num treino de emagrecimento, normalmente treinamos menos do que num treino de construção de massa muscular. Porque a alimentação está limitada a uma quantidade de calorias. Apesar da qualidade ser boa, ela está limitada na quantidade de calorias. E isso vai prejudicar a recuperação. E para a recuperação não estar a influenciar a adaptação, nós reduzimos o treino. Ou seja, nós ficamos com a dieta um bocadinho mais abaixo, o sono fica igual, então o stress vai ter que ser mais baixo também, ok? Percebem a ideia? E a ideia é depois ajustar sempre por aqui. Hidratação suficiente. O que está recomendado é mais ou menos 35 ml de água por cada quilo de peso corporal por dia. Epá, na maior parte das pessoas vai dar mais ou menos 2 litros de água, tá bem? Mas podem fazer as vossas contas. Depois, gerir o stress. Claro que isto é tudo muito bonito, mas muitas das vezes nós não conseguimos fazê-lo. Mas há muitas vezes que nós conseguimos fazê-lo. O simples facto de nós, 20 minutos, meia hora antes de irmos dormir, estarmos agarrados ao telemóvel a ver TikToks, vai influenciar o nosso stress para o sono. Por muito que sejam TikToks super engraçados e que não estão a gerar stress, mas na realidade estão, porque vão manter o teu nível de cortisol alto, vão manter o teu nível de atenção alto, e isso vai fazer com que a tua hormona da melatonina fique baixa, que é a hormona do sono, a hormona da qualidade do sono. Então, há coisas na gestão de stress que são muito fáceis de nós fazermos. Depois resta é saber se a gente quer fazê-las, ok? Depois,
Fazer algum tipo de atividade física de baixa intensidade, como caminhadas, alguns alongamentos, massagens, por exemplo. Isto vai fazer com que a nossa ativação, a nossa irrigação sanguínea, digamos assim, aumente, e ao aumentar a irrigação sanguínea, existe maior aporte de sangue para essa zona, não é? E o sangue o que é que leva? Leva oxigênio e nutrientes. Então são duas coisas que são super importantes para nós melhorarmos a nossa recuperação física. Porque o que é que o nosso corpo precisa? Precisa de oxigênio para tirar de lá todos os metabólitos que foram criados durante a contração muscular e precisa de nutrientes para repor as energias e para repor as rupturas musculares que foram criadas durante o treino. Então, algum tipo de atividade de baixa intensidade pode ajudar a fazer uma recuperação mais eficiente. Depois, evitar treinar sempre no limite. Claro que isto aqui é muito relativo. O treinar no limite é evitar treinar sempre com intensidades altas. No entanto, se nós conseguirmos controlar a quantidade de treino, nós temos isto mais ou menos ajustado. Por isso é que é importante fazer algum tipo de periodização no treino. E o que é que eu falo como periodização do treino? O objetivo do treino é que haja sobrecarga progressiva, ou seja, que nós aumentemos a nossa intensidade com o treino à medida que esse treino vai prolongando no tempo. Claro que vai chegar a uma altura que nós estamos no nosso limite máximo e estamos muito perto dos nossos limites e a nossa fadiga acumulada começa a aumentar. O que é importante fazer aí? Uma semana de deload, por exemplo, que é uma semana em que nós propositadamente baixamos a intensidade e o volume para permitir uma recuperação mais eficiente, para retirar toda aquela fadiga acumulada para começarmos um bloco novo de treino. Tá? Então isso é super importante fazer de vez em quando. E para isso, mais uma vez, o que é que nós precisamos? De ir monitorizando o processo, de irmos percebendo se estamos a progredir, se estamos a ter dificuldade em progredir, se existe muita fadiga acumulada, se sentimos sempre cansados, se estamos a conseguir fazer mais uma repetição ou se estamos a perder repetições durante os treinos, tá? E isso a gente só consegue fazer monitorizando o treino. Eu não acredito que a malta consiga, sinceramente, apesar de algumas pessoas dizerem isso, eu não acredito que a malta consiga decorar tudo o que fez nas últimas 3, 4, 5, 6 semanas de treinos. Não acredito, sinceramente. Mas pronto, pode haver aí malta com memórias muito boas. Depois, controlar o volume de treino. Lá está. Tanto no que diz respeito à frequência, que é o número de vezes que treinamos por semana, como à duração do próprio treino em si. E isto, o volume e a intensidade vão estar sempre mãos dadas. Tá? Nós raramente conseguimos ter volumes altos com intensidades altas. E escolhemos uma das duas. Ou fazemos volumes muito grandes de treino com intensidades baixas, ou treinamos com intensidades altas com volumes baixos. Eu, pessoalmente, prefiro treinar com intensidades altas pouco tempo, do que treinar durante muito tempo com intensidades mais baixas. Pronto. Mas as duas resultam para a construção de massa muscular ou manutenção de massa muscular, digamos assim. Eu deixei aqui, fui buscar isto há bocadinho, que foi aí a pergunta que eu fiz ao pessoal, que é o que é que acham que está a prejudicar mais a vossa recuperação? E é engraçado como a maior parte da malta respondeu não dormir o suficiente. Acontece que o sono é a variável mais barata de todas. Não custa mesmo nada. Alimentar-nos custa dinheiro, treinar na maior parte dos casos custa dinheiro, ou porque temos que comprar material para treinar em casa, ou porque pagamos uma mensalidade no ginásio, então acaba por sair algum dinheiro. O sono não é preciso dinheiro para dormir. Claro que precisamos de dinheiro para ter a casa, não é? Mas tendo a casa para fazer outras coisas do nosso dia-a-dia, o sono acaba por ser aqui a variável que o pessoal mais acha que influencia a recuperação muscular deles, digamos assim. Okay? Há aqui pessoal que nem diz como é que não sabe priorizar o descanso, não controla bem o treino, má alimentação, alongamentos, não alongar no final do treino. Pessoal, o não alongar no final do treino, ainda bem que a malta está aqui, eu meti esta aqui como rasteira. Os alongamentos no final do treino, eu meti aqui alongamentos leves, não necessariamente no final do treino, podem ser a qualquer altura do dia. Os alongamentos no final do treino não melhoram a recuperação muscular, ok, pessoal? Pelo contrário, se nós fizermos alongamentos demasiado intensos, em que esticamos o músculo até não aguentar mais, isso pode provocar lesão. Imaginem uma coisa, o nosso músculo acabou de treinar, ele está cansado, ele criou algumas rupturas musculares. Se vocês forem alongar o músculo, ele vai ter menos capacidade de resistir ao alongamento
Além disso, menos capacidade porque tem menos força para resistir, porque já está cansado. Além disso, ele tem micro-roturas que podem rasgar mais com o puxar do músculo. Então, evitem alongar no final do treino e se alongarem, não alonguem com muita intensidade. Alonguem só como se fosse um alongamento de relaxamento, ok? E aí sim, ok, pode fazer sentido, até podem gostar e está tudo bem, mas não há necessidade de o fazerem, está bem? O ideal seria fazê-lo fora das horas de treino, tá? Então, estratégias para optimizar a recuperação muscular. Primeiro, sono de qualidade. O que é que vocês podem fazer? Criar uma rotina de sono. Se têm um despertador para acordar, por que não metem também um despertador para se deitar? De maneira a que bata pelo menos 7 horas. Que é, se eu sei que tenho que acordar às 7 da manhã, no dia a seguir, porque tenho que ir para o trabalho, por que eu não meto um despertador, por exemplo, às 11h30? De maneira a que, seja o que se eu tiver a fazer seja o que for, às 11h30 eu paro de fazer e vou-me despachar e vou para a cama. Que é para, à meia-noite, pelo menos, eu já estar a dormir. Tá? Então, pode ser uma estratégia interessante colocar um despertador para se irem deitar. Não é? Se têm um despertador para dormir, metem um despertador para deitar. É simples. Acho que pode ser uma estratégia super interessante para vocês começarem a fazer a partir de hoje. Tá? Evitar ecrãs antes de dormir, como eu vos falei há pouco. Ver aparelhos, estar com aparelhos eletrónicos, telemóveis, computadores, televisões que emitem luz para a nossa rotina, ela vai absorver essa luz como sendo dia. E se for dia, lá está, a nossa hormona de cortisol está mais alta e a hormona da melatonina está mais baixa. Ora, o que é que a gente faz imediatamente? Desligamos o ecrã e vamos dormir, à espera que consigamos ter uma boa qualidade de sono. Claro que se calhar até podemos adormecer porque estamos cansados, passado 2, 3, 4 horas estamos já sem sono nenhum e ficamos com insónias e depois andamos a pensar em coisas e não sei o quê. Porquê? Porque realmente a gente não conseguiu criar a melatonina suficiente para termos uma boa qualidade de sono. Então, pode ser interessante evitar esses ecrãs pelo menos meia hora antes de dormir. Aproveitem para ler um livro, por exemplo. Em vez de estarem a pegar no telemóvel ou no computador ou na televisão imediatamente antes de dormir, deitem-se na cama e leiam um livro. Estão ali a ler o livro 15, 20, meia hora, fecham o livro e vão dormir. Tá? Pode ser uma estratégia interessante. Reduzir a cafeína até no máximo às 16 horas. Cafeína, seja vindo do café, seja chá verdes, seja o chá preto, seja aquelas bebidas energéticas, seja os pré-treinos, está bem? Pessoal que treina às 7, 8 horas da noite, porque é a hora que pode, porque saiu do trabalho e vai treinar, evitem tomar pré-treinos, evitem tomar cafés nessa hora, porque eu fiz um react há pouco tempo por causa de um vídeo destes que havia um rapaz que dizia eu não abdico do meu pré-treino mesmo a treinar à noite porque senão o meu treino é uma porcaria. E então? É porque vale mais nós termos um treino muito bom, brutal, porque tomamos cafeína e estamos cheios de energia para treinar, mas depois a nossa qualidade de sono é uma merda e pioramos a recuperação, ou seja, acumulamos mais fadiga sem gerar um estímulo assim tão bom. Ou vale mais, se calhar, o treino ser um bocadinho menos intenso, porque não bebemos a cafeína, mas temos uma recuperação optimizada e conseguimos aproveitar a 100% o treino que fizemos. Eu acredito que a segunda opção seja sempre a melhor. Até porque a cafeína depois traz todos os problemas também. E se nós tomarmos cafeína desenfreadamente com o objetivo de melhorar a performance, a cafeína tem um problema, que é ela gera adaptação. Ou seja, nós cada vez mais, para sentirmos a cafeína, temos que aumentar as doses. E vai chegar uma altura que nós não podemos aumentar mais doses, porque passamos das doses recomendadas de segurança, que são 400 mg por dia. Então, pode ser uma estratégia, inclusive, quem treina de vez em quando de manhã, de vez em quando à tarde, porque trabalha por turnos, por exemplo, nos treinos à noite não bebe cafeína, não toma cafeína. E se tomar, convém que seja antes das 16, porque senão isso vai influenciar a nossa qualidade de sono, acreditem. Mas eu bebo café a seguir ao jantar e deito-me e durmo sempre bem. É verdade, pode acontecer. Tu achas que dormes bem. Experimenta estar 3, 4 semanas sem beber o café para veres que vais sentir a diferença. Porque uma coisa é tudo. Porque o que é que a cafeína faz? A cafeína é um estimulante. É um estimulante cerebral. Então, se nós queremos. O sono serve para quê? Para nós relaxarmos, para nós estarmos o mais tranquilos possíveis. Então a gente vai dar um estimulante cerebral e cardíaco para irmos dormir. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. E o café
aguenta-se ativo no nosso corpo com esses estímulos durante pelo menos umas 6 horas. Pelo menos, depois depende de pessoa para pessoa, mas pelo menos 6 horas vai bater. Então convém mesmo controlar a cafeína. A nível de nutrição, o que é que nós podemos fazer? Primeiro ponto e o mais importante, consumir proteína suficiente. Normalmente 2 gramas de proteína por cada quilo do nosso peso corporal é o suficiente. Para quem está em déficit calórico convém até ser um bocadinho mais. Para quem está em excedente calórico até pode ficar um bocadinho abaixo. Mas vá, em média, a maior parte das pessoas vão beneficiar de 2 gramas por cada quilo de peso corporal. Porquê? Porque a proteína é que faz a regeneração dos tecidos musculares. Tá? O nosso músculo é constituído por proteína, portanto, quando eles treinam, eles rasgam-se, digamos assim, e precisamos de proteína para repor. Depois, incluir hidratos de carbono, principalmente nos pós-treinos. Porquê? Porque os hidratos de carbono são a fonte de energia que mais facilmente faz com que nós recuperemos a energia que gastamos durante o treino. Então, principalmente para quem tem 2 treinos por dia, ou tem treinos demasiado longos, demasiado intensos, ou faz muito treino cardiovascular, ou tem um estilo de vida muito ativo, porque gasta muitas calorias no seu trabalho, por exemplo, precisa de consumir, ou tem mais benefícios em consumir hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono mais rapidamente se transformam em energia e mais rapidamente entram no músculo que ficou sem energia. Agora, pessoas muito sedentárias não vão beneficiar muito de hidratos de carbono, tá? Mas pronto, para melhorar a recuperação muscular, os hidratos são sempre aqui um aliado que aceleram a recuperação dos nossos músculos. Aceleram a recuperação da parte energética, está bem? Da parte do tecido muscular propriamente não é? Mas da energia que o músculo gastou durante o treino. Depois, gorduras saudáveis, por questões de saúde hormonal, por questões de processos anti-inflamatórios. Não é o caso do ômega 3, por exemplo, é uma gordura essencial porque nós não conseguimos produzi-la no nosso corpo, então temos que trazer da dieta ou dos suplementos, e acaba por ser super importante porque não só ajuda aqui na saúde hormonal, como também ajuda na parte dos processos anti-inflamatórios propriamente ditos. Depois, mais coisas, banhos quentes e massagens. O pessoal fala muito do Ronaldo, dos banhos de gelo. Os banhos de gelo, porquê? Porque o gelo é anti-inflamatório, não é? O gelo é anti-inflamatório. E isso ajuda na recuperação muscular. Mas tem aqui um problema, que é, nós não queremos usar formas de recuperar que não seja o próprio corpo a recuperar. Entendem? Não sei se fui explícito. Por exemplo, nós podemos tomar um Benuron ou uma aspirina para melhorar a nossa recuperação muscular, mas isso vai fazer com que a gente recupere os nossos músculos de forma exógena, digamos assim. E isso vai fazer com que o estímulo que nós demos no nosso treino de forma consciente não seja tão aproveitado, porque não foi o nosso corpo que recuperou do estímulo, foi o medicamento, ok? E no gelo parece que é isso que acontece também, que é quando nós tomamos aqueles banhos gelados, não é banhos gelados, é aquelas quando entramos dentro daquelas banheiras de gelo, nós realmente recuperamos mais rápido. Mas tem um problema que é, nós recuperamos à custa de um mecanismo que não foi o próprio corpo a produzir. E se não foi o próprio corpo a produzir, ele não vai gerar as adaptações como era suposto gerar. Entendem a diferença? Por isso é que os banhos de água fria, ou aquelas imersões em gelo, são interessantes para recuperar fisicamente, mas não são interessantes para gerar adaptações. Tá? Então, é de evitar fazer isso. Existe inclusive um estudo que fala disso, que é meteram as pessoas dentro dessas banheiras geladas durante 10 minutos e elas ganharam menos massa muscular do que as pessoas que não entraram nessas banheiras. Tá? Então não é interessante usarem essas banheiras, esses banhos de gelo, com o objetivo de criar uma adaptação muscular. Tá? Então, mais importante será banhos quentes, porque o que é que o quente faz? Relaxa o nosso corpo e aumenta a dilatação das nossas veias e artérias. Então as artérias são deste tamanho, elas ficam maiores. Ao ficarem maiores, o que é que acontece? Passa mais sangue. Se passa mais sangue, passa mais oxigênio e mais nutrientes. O que é que acontece? Nós recuperamos mais rápido. Além disso, as massagens também ajudam-nos também a nível de processos anti-inflamatórios e relaxantes. Portanto, sempre que nós estamos mais relaxados, aquele vérticezinho do descanso fica mais ativo. Se fica mais ativo, nós recuperamos mais rápido. Tá bem? Então, banhos quentes e massagens podem nos ajudar aqui. E depois, é tudo o que tem a ver com a redução de stress. Técnicas de meditação, controlar a respiração,
tentar ter pensamentos positivos, tudo o que seja evitar o stress do dia-a-dia, não o stress do treino, mas o stress do dia-a-dia que influencia muito estes processos, ajuda-nos também a recuperar, a ter uma recuperação muscular mais eficiente. Passeios ao ar livre, por exemplo, claro. Para quem gosta do ar livre, para quem não gosta, se calhar pode ser estressante mais. Então, e agora a pergunta é, que suplementos é que podem ajudar? Porque se calhar a maior parte das pessoas, quando pensa em recuperar mais rápido, a primeira pergunta, e eu isto sinto muito, principalmente na parte presencial, é o que é que eu posso tomar para melhorar a minha recuperação muscular? E aquele vérticezinho daqueles 3 pontos, stress, alimentação e descanso, não fazem nada daquilo, mas querem saber que suplementos é que tomam. Então, antes de mais, é preciso perceber que só faz sentido tomar algum tipo de suplemento se houver uma carência desse suplemento. E se nós já estivermos a controlar minimamente os 3 vértices do triângulo. Tá? Porque caso contrário, nenhum suplemento por si só nos vai garantir, seja o que for, a nível de recuperação muscular, seja não estiver a fazer nada desses 3 pontos. Mas vá, imaginemos que estamos a fazer esses 3 pontos minimamente bem feitos e queremos perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar então a nossa recuperação muscular a nível de suplementos. Proteína Whey. Porquê? Porque ela dá-nos proteína. Proteína é um dos pontos essenciais para a recuperação muscular. Então facilita-nos atingir as metas diárias. No entanto, se nós já atingimos as metas diárias de proteína, tomar mais proteína, whey, ou eu meti aqui proteína whey, mas é proteína em pó, vá. Se vocês já tiverem a atingir as vossas proteínas mínimas com a dieta, não é a proteína whey que vai acelerar o processo de recuperação, ok? Porque aquilo que vocês precisam já lá está. Tá? Creatina. O que é que a creatina faz? Melhora a recuperação e a performance. Porquê a recuperação? Porque nós, quando treinamos musculação, a principal fonte de energia que usamos é a fonte da fosfocreatina. E isso é uma fonte de energia muito explosiva, muito forte, mas que dura muito pouco tempo. Só aguenta ali os primeiros segundos. 3, 4, 5, 6 segundos no máximo. E normalmente uma série de trabalho tem sempre mais de 20, 30 segundos. Então os primeiros segundos destroem logo a creatina. E depois, a recuperação do corpo da creatina demora sempre algum tempo. Por isso é que nós devemos fazer descansos superiores a 1 minuto e meio, 2 minutos entre séries, para permitir que o nosso corpo recupere essa tal creatina, para termos na próxima série mais explosividade novamente, porque é isso que nós pretendemos. Tá? Então a creatina ajuda-nos, entre séries, a recuperarmos melhor. E entre treinos a recuperarmos melhor também. E ajuda-nos a melhorar a performance. E tem aqui um problema, que é, mesmo que a gente faça uma dieta super equilibrada e super bem feita, nós precisávamos de comer todos os dias 1 kg de carne ou de peixe para termos a creatina que precisamos de forma eficiente no nosso treino. Tá? Então é praticamente impossível uma pessoa consumir essas quantidades de carne e de peixe diariamente. Então é praticamente impossível nós consumirmos a creatina que precisamos diariamente vindo só da suplementação. Por isso é que o suplemento de creatina cada vez mais é usado, cada vez mais todas as pessoas usam e cada vez é mais cara. Porque se toda a gente usa, se toda a gente vê benefício e toda a gente compra, fica mais caro. É a lei da procura e da oferta. E a creatina até tem outras vantagens, a nível cerebral e tudo mais, a nível de memória e de prevenção de algumas doenças cognitivas. Tá? Portanto, a creatina é mesmo um suplemento fantástico. Depois, magnésio, porque auxilia aqui na qualidade do sono e do relaxamento muscular, que é o que nós queremos para recuperar. Mais uma vez, só faz sentido tomar magnésio se via alimentação nós não estamos a consumi-lo, nas quantidades que devemos. Ômega 3, reduz a inflamação e melhora a recuperação, eu já falei dele aqui há bocadinho, mas mais uma vez, só faz sentido tomar ômega 3 se nós não consumirmos peixe na quantidade suficiente. E o que está recomendado aqui a nível de quantidades de peixe é comer peixe 3, 4 vezes por semana. Tá? Portanto, se não fazes isso, aconselho-te mesmo a tomar ômega 3 e aconselho-te a tomar ômega 3 que seja concentrado em EPA e DHA. Eu tenho um vídeo no Instagram a falar um bocadinho sobre isso. Posso depois partilhar nas histórias no final da aula, a ver se não me esqueço. Que é porque que o ômega 3 EPA e DHA é melhor do que o outro, tá bem? Porque é o único que nós conseguimos consumir. Depois existe o outro que é um ômega 3 vegan, que é o ômega 3 ALA, que o nosso corpo não consegue usar. Ele tem que transformar esse ALA no EPA e no DHA e essa transformação só consegue ser 7% eficiente. Então, vocês tomam grandes quantidades de ômega 3, porque o ômega 3 é que é bom, mas é todo o ALA. E depois, na realidade, vocês tomaram só usaram 7% daquilo que consumiram. Então, se calhar vale mais
comprar um ômega 3 um bocadinho mais caro porque tem mais EPA e DHA e menos ALA, porque na realidade depois acaba por sair mais barato. Tá? Então, papel do sistema nervoso na recuperação muscular também. Nós temos dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que é mais ativo durante o treino, é aquele que é o estado de alerta, é aquele que faz com que a gente fique com foco. Normalmente ele é mais ativado quando temos níveis de cortisol mais altos. E o sistema nervoso parasimpático é exatamente o oposto. É aquele que fica mais ativo na recuperação, na recuperação muscular e está mais ativo quando nós estamos em momentos de relaxamento. E o que é que nós queremos fazer para melhorar a nossa recuperação muscular? É ativar mais o parasimpático e menos o simpático. Tá? Tudo o que seja coisas que nos façam com que a gente tenha que estar focados, faça com que a gente tenha que estar com muita atenção, não é o ideal quando queremos melhorar a nossa recuperação muscular. Daí todos aqueles truques que a gente já falou para trás. Aliviar o stress, fazer momentos de relaxamento, água quente e por aí vai. Tá? Então, como é que nós podemos ativar mais o parasimpático? Respiração funda e controlada. Sempre que nós diminuímos a velocidade de respiração, sempre que nós diminuímos como é que se diz? O timbre da nossa conversa. Por exemplo, se eu estou a falar muito rápido, se eu estou a falar muito alto, se eu falar mais baixo, se eu falar mais controlado, se eu fizer uma respiração mais profunda, mais controlada, controlo melhor os movimentos da respiração, eu automaticamente estou a dizer ao meu corpo: acalma-te, deixa de estar estressado. E isso ajuda-te mesmo a melhorar a recuperação muscular. E vocês podem experimentar isso. Yoga, alongamentos, tudo o que seja movimentos mais lentos, tudo o que seja ter coisas mais, volumes mais baixos de altura, menos luz no telemóvel, tudo isso vai fazer com que o nosso sistema parasimpático se sobreponha ao simpático e facilite então a nossa recuperação. Alimentação ajustada, seja a nível de quantidade calórica, seja a nível de qualidade, essencialmente de qualidade calórica. E depois evitar, lá está, os estímulos mais intensos antes de dormir. Treinar com muita intensidade durante muito tempo antes de dormir não é muito fixe para que a gente tenha um sono de qualidade. Há pessoas que acham que sim, porque não, eu treino, estou tão cansado, chego à cama e durmo logo. Sim, mas o teu sistema simpático está muito ativo. Não te vai permitir ter uma boa qualidade de sono. Tu estás cansado, mas tens o sistema ativo. E isso não é fixe. Então, a recuperação ativa. Qual é que é a importância e o que é a recuperação ativa? Basicamente é nós fazermos os tais, aquela técnica que falámos há pouco, que é os tais movimentos com intensidades mais baixas para acelerarem a nossa recuperação muscular sem gerar fadiga. Porquê? Porque eles vão facilitar o aporte de sangue nas zonas musculares que nós estamos a ativar, digamos assim. Tá? Então isso vai facilitar a recuperação muscular. Quais são os benefícios? Estimula a circulação sanguínea, reduz as dores musculares de treino, né? Se nós temos mais aportes e recuperamos melhor, as dores passam e, na realidade, melhora a nossa saúde geral. Tá? Alguns exemplos: fazer as caminhadas, fazer alongamentos, sessões de yoga, tudo o que seja fazer com que a irrigação sanguínea aumente, uma própria massagem, dependendo da intensidade com que é feita, também nos pode ajudar aqui. Então, erros mais comuns que se veem e que podem estar a atrapalhar a tua recuperação. É tudo o oposto, não é? Dormir pouco, ou dormir fora de horas, ou dormir com uma qualidade reduzida, que é não te preparares para o sono, digamos assim. Então isso vai prejudicar de facto a tua recuperação. Falta de hidratação. Ora, o nosso corpo é constituído por cerca de 60 a 65% de água. Se nós não damos água suficiente para o nosso corpo repor a água que foi sendo gasta durante o dia-a-dia, durante o treino, então a gente vai ter menos capacidade de recuperar, porque o nosso corpo vai estar todo em falha, digamos assim, seja a nível de rins, seja a nível de batimentos cardíacos, porque se o nosso sangue fica menos líquido, ou seja, mais espesso, o nosso coração tem que bombear mais para conseguir fazer com que o sangue circule mais depressa, então temos aqui depois muitos problemas associados à desidratação. Dieta insuficiente, baixa em calorias ou nutrientes, tá? Tanto a nível de quantidade como a nível de qualidade, a dieta vai influenciar também negativamente. Treinos em excesso, sem controlar descansos, sem controlar, lá está, a periodização do treino, sem andar sempre no redline, como se costuma dizer, que é o meu treino é sempre a esgalhar e vou dar só o meu máximo e o meu máximo chega para evoluir.
como também já fiz um react aí num vídeo há pouco tempo no Instagram com isso, que um rapaz dizia, não preciso registar o treino porque basta-me só treinar sempre na falha. Vais treinar sempre na falha e depois vai-te acontecer isto, que é, se tu não controlas a recuperação, mais tarde ou mais cedo dá bronca. E é um bocadinho por aí. Depois, é ignorar os sinais do teu corpo. Muitas das vezes nós temos medo de aceitar que estamos cansados. Temos medo de aceitar que temos que fazer uma recuperação, porque depois podemos achar que estamos a ser calões. Mas eu acho que é fácil nós percebermos. Uma coisa é nós percebermos, eu não treinei hoje porque não apeteceu. Outra coisa é, eu não treinei hoje porque estava mesmo de rastos. Eu não ia conseguir ter uma boa performance no treino. E se vocês vão treinar super cansados e sentem que a performance vai ser horrível e ainda acumulam mais fadiga, vocês estão a atrapalhar ainda mais o processo. Muitas das vezes, se calhar, vale mesmo mais a gente não treinar, recuperar como deve ser, para depois melhorar. Agora, convém é que a gente não treine para melhorar a recuperação, mas depois consigamos não cometer o resto dos erros. Porque se a gente não treina para melhorar a recuperação, mas continua a deitar-me tarde, continua a não beber água, continua a não controlar a dieta, se calhar também não vai resultar, não é? Então, é importante que a gente faça um bocadinho de tudo isto. Tá? Resumindo, a recuperação é tão importante quanto o treino, porque, por muito bom que o treino seja, se nós não conseguimos recuperar, não há uma adaptação eficiente. Então, é tão importante recuperarmos bem como treinarmos bem. E depois, o que temos que fazer é controlar bem o nosso sono, a nossa alimentação e ajustar o treino em função disso. Temos o tal triângulozinho entre stress, entre alimentação e entre o descanso. E nós temos que perceber desse triângulozinho qual dos pontos é que está a ser mais negativo, para tentar perceber dentro desse negativo o que é que depende de nós para ser mudado e depois se queremos mudá-lo ou não, ou se vamos aceitar essa influência negativa na nossa recuperação, que depois influencia os nossos resultados finais. Tá? Nós somos adultos, temos que perceber isso. E basicamente é só isso que nós temos que fazer. Tá? Evitar erros comuns e manter o plano equilibrado, que é ajustar as coisas à nossa realidade. Tá? Porque é tal coisa, se eu trabalho por turnos, eu sei que vou ter alturas em que a minha qualidade do sono vai ser mais baixa. Então, se calhar, faz sentido eu ajustar o meu treino em função daquele dia que dormi menos, porque não pude dormir mais. Ok? Ou, agora foi a altura do carnaval, eu fui sair para o carnaval, dormi, fui-me deitar às tantas, acordei às tantas e no dia a seguir vou treinar. Se calhar não vale a pena, então eu ajusto o treino para não treinar. Ou então, se for treinar, se calhar vou ajustá-lo de maneira a que não seja um treino com muita intensidade, porque eu não estou pronto para o fazer, porque eu não recuperei ou eu não tive uma boa qualidade de sono para poder aproveitar esse treino. Entendeu? Então é sempre super importante nós irmos monitorizando isto e percebermos o que é que faz ao nosso sentido em função do tal triângulozinho, para percebermos se podemos puxar mais ou não, se podemos controlar mais um ou menos outro, se podemos e queremos fazê-lo. Tá? E pessoal, basicamente era isso que eu queria falar convosco.